Olá amigos do YouTube, vamos começar mais um novo vídeo aqui, onde eu vou ensinar a consertar as lâmpadas de LED, tá? Eu tenho aqui uma lâmpada de LED que está funcionando e uma outra aqui que parou de funcionar, tá? Só que eu não sei se dá para aparecer agora aí no vídeo, mas ela tá com os LEDs aparecendo pouquinha coisa de luz, né? E provavelmente quando isso acontece, algum componente eletrônico deve ter queimado na lâmpada. E o que nós vamos fazer hoje é muito simples. Nós vamos tirar as duas lâmpadas, a que está funcionando e a que está queimada. Vamos desmontar essas duas lâmpadas e vamos aproveitar os componentes desta lâmpada para poder nos auxiliar a identificar quem não está funcionando nessa lâmpada aqui. Dessa forma, a gente vai conseguir ter certeza do componente que precisamos substituir. Vamos realizar a compra do componente, substituir e fazer com que a lâmpada volte a funcionar. Então me acompanhe que juntos nós vamos descobrir agora como consertar estas lâmpadas de LED. Bom, aqui eu tô com a lâmpada que tá queimada. Tô tentando filmar ela aqui no escuro, né, para vocês poderem ver como é que ela tá fazendo nesse momento. Então aqui eu tô com a lâmpada que está queimada e aqui eu tenho a lâmpada que está funcionando, ok? Então agora o próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou desmontar primeiro a lâmpada que está queimada para ver se não é nenhum problema de umidade, uma trilha rompida, alguma coisa no transformador, que às vezes pode ser que não seja problema de componente. Então vamos desmontar primeiro essa lâmpada para a gente poder examinar o que está acontecendo com ela. Olha pessoal, eu imaginei que o problema da lâmpada fosse algum componente do transformador, mas quando eu fiz a medição com o multímetro da saída do transformador, eu percebi que ele estava mandando voltagem. Falei, opa, então tem alguma coisa estranha nisso daqui. Se aqui está chegando a voltagem, então o problema é em algum LED. Se eu apagar aqui a luz, olha, vocês vão perceber que todos os LEDs estão acendendo, né? Aí eu falei, vou fazer um teste. Eu vou começar a fazer o curto em cada um dos LEDs. Então eu fui fazendo isso aqui, ó. Aqui eu estou anulando esse LED e mandando energia para os outros, né? E fui fazendo isso em todos os LEDs. Quando eu cheguei nesse LED aqui, ó, tá vendo? Então o problema tá nesse LEDzinho aqui apenas. Eu vou fazer a substituição dele. Esse LED a gente consegue comprar no Mercado Livre, tá? Mas eu já tenho ele aqui. Bom pessoal, aqui eu já fiz a substituição, tá? Então esse daqui é o LED que tava ruinzinho, né? Que é esse aqui, tá? Esse aqui que não estava funcionando mais. E aí eu fiz a substituição com outro LEDzinho que eu tenho aqui nessa caixinha. Eu comprei 20 desses LEDs no Mercado Livre
e eles ficam aqui justamente como peças de reposição. Lembrando que quando você substitui esse tipo de LED, se vocês repararem aqui, ó, essa parte metálica, vocês estão vendo essa parte metálica aqui embaixo do LED? Aqui a gente tem que colocar pasta térmica, tá? Quando você solda esse LED aqui na placa, essa parte aqui do centro, vocês vão ver que tem uma chapinha. Então você põe um pinguinho de pasta térmica, tá? E aí você pressiona o LED contra essa pasta térmica e faz os pontos de solda dele aqui, né? Lembrando que ele tem um lado certo, né? Tem um polo negativo e um positivo. Então você coloca o LED, não acendeu, tá invertido. Você acerta ele na polaridade. Bom, agora vamos ligar a lâmpada e vamos fazer o teste final. Ok, voltou a acender. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui no vídeo, mas esse LED, que é o LED que eu substituí aqui, ele é um pouquinho mais amarelo que os outros LEDs, tá? Tem uma pequena diferença na coloração, mas é algo assim, você precisa ficar olhando e prestando atenção, tá? Como ele vai fazer uma participação muito pequena na composição toda da lâmpada, não vai dar muita diferença na luminosidade dela, tá? O importante é que ele agora está deixando passar corrente. Como todos esses LEDs aqui estão ligados em série, agora volta a passar energia para todos eles, né? Então, esse LED que queimou, provavelmente ele não estava passando corrente. É um diodo que não passava corrente em nenhum sentido mais. Bom, e para poder evidenciar melhor, eu vou provar para vocês que esse LEDzinho aqui realmente é ele que está com problema, tá? Então eu vou pegar aqui um LED da caixinha que tá bom, tá? E a gente vai fazer um teste com ele no multímetro. Bom, aí eu tô com os dois LEDzinhos, tá? Só para mostrar para vocês, com o multímetro a gente consegue verificar aqui, ó. Vamos lá, esse daqui é o LED que tá bom, provavelmente aqui eu inverti a polaridade, tá? Aí, ó, já tá acendendo, tá? Então esse aqui é o LED que tá bom, vocês veem que ele... Vocês percebem que ele acende, né? Quando eu encosto aqui, tá vendo? Tá? E agora eu vou evidenciar para vocês que esse LED realmente está com problema, ó. Vamos afastar ele aqui. Ó, não tá acendendo desse lado, tá? Vamos dizer que talvez eu tenha invertido a polaridade. Então eu vou virar ele aqui. E aí a gente percebe que ele realmente não tá funcionando, tá? Ó, não acende de jeito nenhum, ok? Então esse é o LED que estava com problema. E aí o interessante de você entender é como esses LEDs funcionam exatamente naquele mesmo sistema que a gente conhece nos pisca-pisca de árvore de Natal, né? Que são lampadinhas, várias lampadinhas ligadas em série. Quando uma delas queima, apaga todas as outras lampadinhas. É a mesma coisa aqui, tá? Então todos esses LEDzinhos aqui é um ligado no outro, certo? Quando um LED acaba queimando, todo o conjunto sofre as consequências. Perceberam? Então aqui quando eu fiz a substituição desse LED, o sistema voltou a funcionar. E no final eu imaginava que o problema era aqui nesse circuito aqui, né? Então quando eu comecei a fazer a gravação do vídeo, eu já imaginava que eu teria que substituir algum componente nesse transformador, mas na verdade já estava saindo 50 volts que eu precisava para abastecer o conjunto, tá? Como é que eu sei que é 50 volts? Bom, primeiro porque eu medi aqui a saída, tá? E o segundo ponto que me dá essa informação é que aqui eu tenho 15 LEDs ligados em série. Cada LED trabalha com 3 volts. Como estão ligados em série, a gente multiplica o 3 volts por 15 LEDs, nós temos um valor de 45 volts, tá? Então eu imaginei que esse transformadorzinho aqui fosse algo próximo aí de 50 volts, certo? Eu medi com o multímetro e a tensão estava saindo perfeita aqui, então não era nenhum componente daqui. Por isso que acabou me levando a imaginar que o problema estivesse com algum desses LEDs. E o engraçado é que quando a gente acendia, ligava isso no circuito, alguma corrente o LED estava passando, porque ele estava acendendo bem fraquinho, né? Vocês devem ter percebido lá no vídeo lá atrás, ele acendia bem fraquinho os outros LEDs, né?
Mas eu estava tão crente que o problema era no transformador que eu acabei desmontando a outra lâmpada, imaginando o seguinte, né? Eu queria fazer um vídeo o mais simples possível para vocês poderem entender o conserto. Então eu falei assim, já que eu tenho duas lâmpadas que são similares, vou desmontar elas, tento identificar qual que é o componente, né? E aí eu substituo o componente de lá que tá bom e coloco aqui para testar se a substituição desse componente iria acender o conjunto, né? E no final o resultado não foi bem esse, né? Quer dizer, quando eu abri o conjunto e medi aqui a voltagem que estava indo para os LEDs, já estava indo a energia suficiente, então não tinha nenhum problema no transformador, né? Mas a minha ideia mesmo era pegar peças de um transformador e colocar aqui. Que olha só que situação que a gente acaba se deparando, né? Foram duas lâmpadas compradas na mesma loja na mesma época. Eu já comprei as 3 lâmpadas daquele conjunto das palmeiras para colocar lá. E quando eu abri isso daqui, eu percebi que os transformadores são diferentes. Olha só. Vocês podem ver esse daqui, olha, ele tem 5 capacitores. E se você olhar aqui embaixo no circuito, eles também são diferentes. Então aquela minha teoria de pegar um componente de uma lâmpada e colocar na outra aqui para fazer o teste não iria funcionar, porque principalmente os transistores, né, que geralmente acaba queimando, são esses carinhas aqui, ó. Esses transistores aqui é o que tem a maior chance de sempre tá queimando, tá? Eu tava quase crente que o problema era num cara desses, né? Então eu falei, vou tirar o transistor de um, coloco aqui no lugar do outro e consigo evidenciar, faço a compra no Mercado Livre e assim eu consigo fazer um vídeo bem legal mostrando para vocês do início até o fim do conserto. E no final a gente acaba se deparando com essa outra situação, né? Então assim, eu devo ter pego 2 lotes de fabricação diferentes, tá? Mas tudo bem. No final acabou servindo para um outro exemplo, né? E olha, se a gente olhar aqui nessa parte de cima, a gente observa que até essa placa aqui, ó, essa daqui é escura e essa daqui é branca, né? Então assim, evidencia ainda mais que, embora seja do mesmo fabricante as lâmpadas, elas vieram em lotes diferentes, tá? Mas missão cumprida, né? Acabamos de consertar. Vou agora parafusar, vou isolar de novo as plaquinhas aqui, né? Colocar uma fita isolante só para não correr o risco de encostar em alguma coisa aqui, né? Só por uma questão um pouco mais de segurança, mas a lâmpada já foi consertada, tá? Então é legal a gente ter, quando a gente usa lâmpadas desse tipo e você vê os LEDs internos, é sempre bom você ter um LEDzinho desses daqui, tá? E aí uma coisa que eu devo ter gasto aqui, sei lá, uns 3 reais, 2 reais para consertar essa lâmpada, eu evitei de jogar tudo isso daqui fora no meu meio ambiente. Vocês estão entendendo? Uma lâmpada dessa você pode pagar algo próximo aí de 80, 100 reais, por volta mais ou menos desse valor, né? Além de eu evitar de jogar uma lâmpada dessas fora, consertando, gastando apenas 3 reais, eu economizei aqui um bom dinheiro num trabalho que me gastou aí, vamos dizer assim, vamos pensar da seguinte forma, né? Se eu tivesse só tirado uma lâmpada e aberto ela, eu gastei aí para reparar essa lâmpada uns 15 minutos mais ou menos, tá? Então eu economizei 100 reais em 15 minutos de trabalho. Entenderam a vantagem da gente consertar as lâmpadas de LED? Então fica aí essa dica para vocês, tá? Se você tiver um pouco de conhecimento de eletrônica, ou o problema vai estar aqui nesse circuitinho, nesse transformador, ou vai ser o LED, tá? E substituindo um componente de 5 reais, 10 reais no máximo, cada componente aí que você pode, mais caro aí, pode custar acho que uns 10 reais, não mais que isso, a gente consegue consertar uma lâmpada que tem um valor próximo de 100 reais. Ou seja, uma economia de 90%, além da gente evitar de jogar tudo isso daqui fora no nosso meio ambiente. Perfeita dica para vocês?
Então agora vamos montar o conjunto, fechar as duas lâmpadas e voltar a colocar lá no jardim. Só relembrando que antes da gente fechar a lâmpada novamente, a gente tem que isolar esse circuitinho que é o transformador, tá? Por que a gente tem que fazer isso, tá? Embora aqui seja plástico, então é um material isolante, esse daqui é um material de alumínio, tá? Então eu vou dar um teste aqui para vocês verem, tá? Ó, tá escutando? Ó, qualquer lugar que eu encosto aqui, ele passa energia, ele passa corrente, tá? Então se a gente não isolar o transformador, ele pode aqui acabar levando algum curto, né? E acabar queimando ou o transformador ou até queimar o conjunto de LEDs, tá? Fica a dica aí da gente voltar sempre a isolar novamente esse circuito, tá? Agora é só fechar aqui, né? E colocar os três parafusinhos Phillips aqui, né? Agora essa parte de abrir e fechar a lâmpada, cada lâmpada vai ter o seu sistema, então não adianta muito exemplificar aqui. É só você observar a sua lâmpada, onde ela tiver parafusos, né? Provavelmente é ali que é o encaixe da lampadinha. Ou então às vezes ela não tem parafuso, é só um material mais encaixado, ok? Então precisa sempre dar uma examinada aí para ver como é que você abre a sua lâmpada. Agora a gente vai colocar os refletorzinhos, né? Em cada LED vai um refletor desses. Tem lâmpadas que esse conjunto de refletores ele é todo junto, né? Uma peça só, tá? No caso dessa daqui, esses refletores são separados. Então são 15 refletores que eu tenho que encaixar em cada um desses LEDs. Agora a parte metálica. É importante fazer um pequeno movimento aqui para você sentir que todos os refletores estão bem encaixados, né? Antes da gente parafusar. Ok? E agora só a gente parafusar. E pronto, já coloquei os parafusos, né? Tudo já bem encaixado. E agora só ir ligar a lâmpada de LED lá no jardim novamente. Bom, aqui eu já tô com a lâmpada de LED ligada, né? Você deve estar observando a diferença de cor apenas nesse LED aqui, pouca coisa mais amarelada. Estão percebendo aí no vídeo? Espero que dê para perceber aí no vídeo, tá? Ele tá levemente, pouquinha coisa mais amarelada, né? Só que o conjunto da obra, que é a iluminação, a gente não vai perceber nenhuma diferença. E a posição onde a lâmpada fica também, ninguém consegue enxergar essa parte aqui. Mesmo que tivesse, ela ofusca a vista. Então você não conseguiria também perceber nenhuma diferença aqui de luminosidade, tá? Então, embora ele seja uma temperatura mais baixa, né? Mais amarelada, a gente percebe que é pouca diferença e no conjunto da obra acabamos consertando a lâmpada de LED, tá? Agora eu vou terminar de montar outra lâmpada, colocar os refletorzinhos nela, né? E encerrou o assunto. Bom, terminei de fechar outra lâmpada, agora a gente vai testar ela. Perfeita, ok? Um outro detalhe que eu queria passar é que como o dia está um pouco de chuva, né? Ó, você pode ver que a tampa aqui já molhou até. Eu vou colocar essa tampa plástica por cima do conjunto, né? Vou colocar essa peça de metal por cima para dar um pouco de pressão, para que não entre água enquanto eu vou limpar essa outra lente aqui, para tirar esses resíduos de marcas de chuva, de tempo, que estão grudados aqui no vidro. Bom, aproveitando que eu tô mexendo ali naquele spot do jardim, eu vou também aproveitar e vou limpar esse vidro. E uma dica que eu vou passar para vocês, para a gente poder remover
essas coisas que ficam um pouco encrostadas no vidro. Lembrando que isso daqui é uma placa de vidro, tá? Se a tua for uma placa de acrílico ou outro material, talvez essa dica que eu vou passar para vocês não sirva, mas para vidro serve. Usar um pouquinho de Bombril e a gente esfregar, não de forma muito pesada, né? Um pouco mais leve, a gente consegue limpar bem o vidro e remover essa crosta que fica grudada no vidro por causa da chuva, certo? Então eu vou limpar agora o vidro e aí vocês vão ver o resultado final. Bom, aqui eu já rosqueei a lâmpada, né? Não tem muito segredo, só que eu queria mostrar para vocês que é bom a gente dar uma energizada antes de fechar o conjunto, né? A gente dá uma energizada para ver se a lâmpada está em ordem, se está bem rosqueada, está funcionando, ok? E agora é só fechar aqui e parafusar. Outro ponto importante, na hora de você fechar, você não dá o aperto aqui só no primeiro parafuso, porque senão você vai acabar deslocando essa tampa. Ela tem que ter um sistema de isolação aqui, onde você tem que ter pressão por igual em todo o conjunto, tá? E aí o que acontece? Se você aperta muito de um lado, isso daqui vai começar a entrar torto, né? Os outros parafusos, eles vão ter uma distribuição de pressão diferente. E aí você vai ter um problema de vedação aqui, tá? Então, coloca um parafuso, mas não aperta ele, ó. Não sei se eu consigo mostrar, mas ele tá meio solto aqui, tá? Aí você põe outro parafuso do outro lado, ok? E aí você faz um jogo de apertar um pouquinho esse e apertar um pouquinho esse outro aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse e com esse parafuso, ok? Embora isso seja um pouco trabalhoso, a gente está garantindo que vai haver uma melhor pressão em todo o conjunto de forma mais equilibrada, tá? Então a gente vai garantir que isso daqui vai estar melhor vedado contra a entrada de umidade, ok? Então pronto, primeira lâmpada aqui está em ordem, vamos montar a segunda e encerrar o assunto. Pronto pessoal, já instalei a lâmpada novamente, funcionando. Aqui embaixo temos a outra lâmpada também funcionando. E por último, a última lâmpada lá embaixo. Essa daqui é a caixa da lâmpada, essa daí que queimou, tá? E aí eu quero trazer aquela informação que eu tinha dito naquele vídeo onde eu ensino a trabalhar com lâmpadas de LED. Onde eu falei para vocês que a gente não deve acreditar muito nesse negócio de vida, tempo de vida dessas lâmpadas, né? Aqui na embalagem diz que ela tem uma vida mediana de 50 mil horas. Bom, essa lâmpada de LED, ela deve estar sendo utilizada na média umas 3 horas por noite. Não são todas as noites que a gente acaba lembrando de acender essa lâmpada do jardim, tá? Mas vamos dizer que eu acendesse todas as noites, o que não é verdade, e numa média de 3 horas no máximo, né? 2 anos de utilização dessa lâmpada, que é o que ela foi instalada até agora, isso está me dando uma base de 2.200 horas. Então veja bem, eu utilizei essa lâmpada 2.200 horas e o fabricante aqui me disse que ela vai ter uma vida mediana de 50 mil horas, tá? Então vocês estão percebendo que essas lâmpadas de LED apresentam um defeito. Assim, é normal essas lâmpadas de LED apresentarem um defeito antes desse tempo, bem antes. Não cheguei nem a não cheguei nem a meio tempo de vida, né? Então, assim, é uma coisa que o mercado nacional tinha que começar a olhar e estar fiscalizando essas empresas que estão vendendo lâmpadas de LED, tá? Porque isso daí não é muita verdade não, ok?
Olha pessoal, foi por pouco que eu não tomei um banho. Eu tinha esquecido aqui que eu tinha um sistema de irrigação e ele acabou acionando. Por sorte, eu já tinha terminado de montar essas lâmpadas aqui, viu? Mas olha, foi por um triz. Se alguém tiver curiosidade como é que eu montei esse sistema de irrigação, tem um vídeo aí no canal. E é o mesmo sistema que eu fiz desde aquela época, continua funcionando, tá? E aí nós temos as lâmpadas agora aqui, ó, todas elas funcionando. Bom pessoal, tá aí ó, missão cumprida, as lâmpadas todas funcionando. Voltamos até a iluminação nas palmeiras, gastando aí algo perto de uns 3, 4 reais mais ou menos para consertar de novo a lâmpada e sem jogar ela fora, descartando no nosso meio ambiente. Então a gente percebe que um componentezinho tão insignificante acaba fazendo uma falta terrível aí na utilização dessas lâmpadas, né? E que muitas vezes as pessoas acabam descartando uma lâmpada dessas fora sem necessidade. Mas aqui no canal AFR 2010 você aprende a recuperar essas lâmpadas e a reutilizar elas novamente. Se você gostou do vídeo, se você achou que trouxe alguma novidade para você, por favor clique aí no gostei e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque os inscritos sempre serão notificados sobre novos vídeos que eu venho a postar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.